Números, capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. Começando a leitura com o verso de número 25. É o relatório de um grupo de pessoas que foram enviadas por Moisés para fazer uma vistoria naquilo que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E quando Moisés sai do deserto, ele vai em direção para este lugar chamado a Terra Prometida. E quando estão alguns meses, poucos meses de caminhada no Egito, no deserto, Moisés manda 12 homens verificar a terra. Eu escrevi no boletim hoje um placar chamado de 10-2. E esse é o tema da nossa mensagem hoje à noite, 10-2. Leiamos. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente, mana, leite e mel. E este é o fruto dela. O povo, porém, que habita naquela terra é poderoso, as cidades são muito grandes e fortalecidas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos nossos próprios olhos. Até aqui, se você puder não fechar a sua Bíblia, você nos ajudaria para uma citação paralela. Senhor, te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler, a tua eterna palavra. Ela nos é lâmpada, ela nos é pão, ela nos é bússola, ela nos é guia, ela nos é encorajamento, mas ao mesmo tempo ela nos é exortação, ela nos é correção, ela nos é sinal de alerta. Ela é a tua palavra. Diante dela nós nos curvamos e reverenciamos a leitura das Escrituras. Por isso que nós a fazemos em pé, com respeito, porque nós afirmamos, porque cremos que ela é a inerrante, a perfeita, a imutável palavra de Deus. Abençoa-nos nesta noite, com uma palavra de correção, com uma palavra de encorajamento, com uma palavra de bênção
para as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se, por favor. O livro de Números é um dos 4 livros que compõem o Pentateuco. Um dos 5 livros que compõem o Pentateuco. Esta é uma história que ela é narrada não muito tempo em que o povo de Deus haviam saído do Egito. E poderiam fazer uma viagem, se não fosse a desobediência, que não levaria mais do que 40 semanas. Era o tempo calculado de uma travessia, que se não fosse pela rebelião e pela punição do Senhor, não teria durado o que durou 40 anos. Como isto aconteceu? Moisés estava guiando um povo extremamente difícil, um povo com maus hábitos. Eles haviam vivido séculos no Egito. Gerações foram criadas no Egito. E nós somos, em parte, em tese, uns concordam, outros não, eu concordo, que nós somos, em grande parte, a força dos nossos hábitos. Aquilo que você aprende, que vem de pelo menos 4 gerações, é o que a Bíblia garante, 4 gerações, ou seja, do seu bisavô, avô, pais e você, 4 gerações, fica impregnada no nosso comportamento. Para aqueles que não sabem, o alcoolismo pode ser algo hereditário. Pode vir de uma família em que o bisavô foi alcoólatra. O pai não foi. O avô, não muito. Mas, de repente, em um dos filhos, eu estou falando aqui de uma forma patológica, não estou falando de forma espiritual. Alguém tem uma inclinação para o álcool, porque na família criou-se o hábito de tomar álcool. Na minha família era comum tomar uma água ardente. Era comum na minha família tomar vinho. Meus avós eram italianos, fazíamos o nosso próprio vinho. Havia garrafões, não tínhamos geladeira. Naquela época, geladeira era algo ou a querosene ou gente muito rica. Nós guardávamos o vinho debaixo da pia. Geladeira de pobre é debaixo da pia. Nós dizíamos assim, debaixo da pia, lugar fresco. E a água ardente também ficava debaixo da pia. Não era proibido pelos nossos pais, que nenhum de nós, na família, nós éramos 6 homens, estou dizendo na minha família. Os filhos do meu pai, nós éramos 6 homens, 5 mulheres. As mulheres não podiam, mas os homens podiam tomar um trago de cachaça antes do almoço com a seguinte frase: é bom para abrir o apetite. Já ouviram esta frase? Muito bem, alguns tomaram e tornaram-se adultos e não tornaram-se alcoólatras. Outros tornaram-se. Meu irmão mais velho morreu jovem, com 63 anos, com patologia causada por álcool e fumo. Só quero introduzir assim para dizer que hábitos ficam impregnados na família. As gerações que passaram no Egito criaram maus hábitos. E agora Moisés estava com cerca de 3 milhões de pessoas no deserto. Estava caminhando com eles debaixo da proteção de Deus. Deus prometeu que durante a caminhada não lhes faltaria luz e sombra. E não lhes faltaria comida e água. Então, durante o dia, uma nuvem densa cobria toda a caminhada. E eles caminhavam na sombra.
E à noite a nuvem encandecia e clareava o caminho. E todo dia, pela manhã, caía-lhes um alimento, como pão sírio, um pão sem fermento, mas com suficiente vitaminas. E também vinham nuvens de codornas, pássaro, que hoje a gente come, se quiser ir no restaurante que prepara. E eles se alimentavam. Havia garantia, caminhavam bem, até que chegaram numa região que Moisés precisava saber o que estava do outro lado. Os nomes estão citados no texto, não preciso repeti-los. Ele pega 12 homens, cada um representando uma das tribos que já estavam separadas desde a saída do Egito, e os manda como a palavra que a Bíblia usa, espias. Ou vamos usar a palavra na nossa tecnologia verbal moderna, como espiões. Vai e verifica a terra. Porque o que nós ouvimos durante anos é que Deus prometeu uma terra nessa direção, uma terra que mana leite e mel. Então vocês vão ver como são essas terras. Eu sei que vocês sabem, mas vou só ajudar a memória de todos. Todas essas terras que Deus prometeu eram terras habitadas. Eram terras possuídas por outras nações. Algo teria que acontecer para que eles tomassem a terra. Mas isso não era problema deles, era problema de Deus. Porque Deus havia prometido e Deus não volta atrás às suas promessas. Portanto, 12 foram. E a viagem, o texto diz, de onde eu comecei, a viagem durou 40 dias. Foram e trouxeram um relatório fantástico. Todos concordavam, os 12, numa coisa: a terra é boa. Prestem atenção, os 12 concordavam em tudo, nas coisas positivas. A terra mana leite e mel. Promessa de Deus não é falha. Na volta, logo na volta, eles passaram por um vale e viram uma videira. E decidiram trazer um cacho de uva para mostrar a Moisés. E eles podaram o cacho de uva num lugar chamado Escol. E o tamanho do cacho de uva era tão grande que era necessário, verso de número 23, depois vieram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também trouxeram romãs e figos. O tamanho do cacho de uva precisava 2 homens para carregar. Pegaram um galho de árvore, atravessaram o cacho de uva, colocaram nas costas. Eu fico imaginando que tamanho que era a romã. Se esse era o cacho de uva, eu fico imaginando qual seria o tamanho do figo. E cheguei a imaginar, mesmo que não esteja no texto, qual seria o tamanho da melancia. Não estou usando uma hipérbole, uma regra de exagero. Eu estou simplesmente interpretando o texto. Se um cacho de uva
pegar o mais robusto. Precisava 2 homens para carregar. Imagine a jaca. Esse é um belo cacho de uva. Hã? 2 homens para carregar. Tamanho da mesa. Sem dúvida concordava. A terra é boa, os frutos são bons, a terra mana leite e mel, todos concordaram. Esse é um dos problemas hoje, quando nós começamos a trabalhar no reino da fé. É que todos nós concordamos numa coisa: Deus é grande. Concordam? Concordam ou não? Deus é poderoso. Concordamos? Amém? Deus é onipotente, onisciente. Ele sabe tudo, Ele pode tudo. Concordamos? Sim. Mas basta enfrentar um problema. Nós reagimos da forma como eles reagiram. O problema é muito grande. Os moradores de lá são muito grandes. As cidades são muito fortes. E quando nós olhamos para eles, nós nos sentimos do tamanho de um. Nós nos sentimos do tamanho de um. Nós nos sentimos do tamanho de um gafanhoto. Vamos exagerar? Vamos supor que o gafanhoto lá também fosse grande. Já que a uva era grande, o romã era grande, o figo era grande, a melancia era grande, a jaca era grande, então o gafanhoto era grande. Era um gafanhoto desse tamanho. Dessa altura era o gafanhoto. Ele tinha 1 metro de comprimento. Um gafanhoto grande. O grande problema é como nós enfrentamos as coisas com os olhos espirituais. 10 pensaram assim: tudo lá que Deus disse que era, é verdade. A terra é boa, a terra é fértil, as casas são fortificadas, a terra é boa, produz fruto bom. Olha o tamanho da uva, olha o tamanho da maçã, do romã, olha o tamanho do figo, olha o tamanho. Aí o povo fez, Aí quando eles disseram, olha o tamanho deles. Lembra daquele quadro humorístico da televisão que dizia, fotografou? Dizia, não, então não tem prova. Ninguém, só tinha a imagem aqui. E é aqui que nós criamos os nossos grandes problemas. Nós superdimensionamos ou subestimamos uma situação. Eles disseram, eles são gigantes e nós somos anões. Eles são fortes e nós somos fracos. Eles vão nos esmagar e nós seremos esmagados. A visão que você tem de uma situação, ela determina a sua reação. Ninguém chamou eles de gafanhotos, porque eles nem conversaram com o povo da terra. Mas quando eles dão o relatório, eles colocam na boca do povo esta frase: a terra pelo meio da qual passamos, versículo 32, para espiar, é uma terra cheia de gigantes, de homens de grandes estaturas, e éramos aos nossos próprios olhos. Nós éramos aos nossos, prestem atenção nisso, é sua autoanálise, é sua autoimagem. Nós éramos aos nossos próprios olhos como
gafanhotos. E é assim também que éramos aos olhos deles. Quem falou para eles? Quem falou para eles? O que falou para eles foi algo chamado falta de fé. E quando o relatório é dado, por isso que nós devemos escolher muito bem quem vai assumir uma responsabilidade. Pouco tempo atrás nós reunimos para analisar a questão de educação na nossa instituição. Nós temos um colégio muito bom, que está numa fase muito melhor do que estava, e temos uma faculdade em processo de fechamento, e nós éramos 10 que já tínhamos a visão definida. A faculdade é ruim, os alunos não prestam, mais ou menos assim. Eles não pagam, está falida, está tudo no buraco. O colégio, está muito bem localizado. Não devemos nada para ninguém no colégio. O colégio existe há 26 anos. Nunca deixou de pagar uma folha. Mas chegou-se a falar entre os 10, por que não vender o colégio? Porque esta não é a nossa vocação. E aí, nós decidimos convidar pessoas que não acompanhavam o problema da faculdade há 10 anos e nem do colégio há 20 anos. E a pessoa que entrou dentro do problema viu tudo que nós sabíamos. A terra é boa, ela mana leite e mel, há muitas possibilidades e temos chance de salvar a faculdade e fazer do colégio um dos melhores colégios de Campinas. A visão que você tem, a ótica como você mede uma situação, determina o que vai acontecer. 10 disseram, não, falido, fechado, acabado. Mas 2 deles, apesar de o nome de um deles não aparecer na narrativa, só mais tarde, no capítulo 14, só mais tarde, um deles, chamado Caleb, deu um grito. Nessa versão que eu li, ele disse, eia! Eia! Não sei como é que está na tua. Nessa aí não está o eia. Eu já li aí também. Nessa não está. Aí é bem arrumadinho. É a melhor versão para se ler devocionalmente. A verdade é que ele dá um grito de revolta, dizendo, igual diz lá no Belém do Pará, égua! Hã? Égua! Todo mundo. E ele diz tudo que os outros disseram. Gigante é a verdade. As cidades são fortificadas, protegidas. É verdade. Eles são grandes. É verdade. Esse cacho de uva de Itu e essa romã de Itu e esse figo de Itu não é produzido em laboratório. É verdade. Eu não me senti como gafanhoto e nem me senti que eles achavam que eu era um gafanhoto, porque eu fui com esta promessa. Deus prometeu essa terra para nós. Deus disse que essa terra é nossa. E aí eu tomo emprestado o termo de Josafá e digo que Caleb afirmou, mesmo que ele não tenha afirmado, eu coloco na boca dele estas palavras. A batalha, então, não é nossa, a batalha é do Senhor.
E o outro, que não aparece na direção, porque ele é extremamente discreto. Ele era um estrategista de guerra. Ele já sabia como matar o gigante. Ele já sabia como derrubar, ele vai derrubar mais tarde as muralhas. Ele sabia como saquear as forças armadas. E ele não fala nada, porque quem sabe o que vai fazer, cala a boca. Caleb era um motivador. E diz, eia, vamos, tomemos a terra que o Senhor nos prometeu. 10-2. 10 contra, 2 a favor. Só que veja o efeito das coisas negativas. Diz a palavra, versículo 14, capítulo 14, que levantou-se, pois, toda a congregação, e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite, e gritou aquela noite, e murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, no mesmo, desculpe, tem que pôr óculos, ou mesmo neste deserto, porque nos trouxe o Senhor para esta terra, para cairmos a espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Veja o poder da palavra negativa. 10 contaminaram 3 milhões. 10 contaminaram a nação toda que estava debaixo da regência de um líder extraordinário, que era Moisés. Moisés e Arão agora escutam 3 milhões de pessoas gritando, não o eia de Caleb, mas o vamos dar no pé, senão nós vamos morrer aqui. Vamos eleger. Você conhece a Bíblia? Porque às vezes eu vou narrando, eu acho que nem todo mundo conhece a Bíblia. Eles disseram, vamos escolher alguém que nos leve de volta para o Egito, porque nós não vamos destruir a nossa família por causa destes 2 doidos, Moisés e Arão. E agora 2 visionários. 2. Muito bem. Qual é o resultado desta passagem? Eu não sei se sabem, mas eu acho que alguns sabem. Deus toma a rebelião dos 10, não contra Moisés e contra Arão. Deus toma a rebelião contra ele. Porque ele é o autor da promessa. Foi ele que os tirou do Egito em meio a sinais magníficos. Foi ele que os atravessou no Mar Vermelho a pé enxuto. Era ele que na hora do café mandava o maná e que na alimentação da tarde mandava as codornizes. Era ele que à noite acendia as lâmpadas. E de manhã era ele que apagava as lâmpadas e punha a nuvem em cima da cabeça deles. Cada vez que alguém se rebela contra uma revelação e uma promessa de Deus, é contra ele que a pessoa está se rebelando. E a palavra de Deus diz, na sequência aqui do capítulo 14, tem que pôr óculos, sim, senhores. Diziam uns aos outros, levantemos, nomeamos um capitão. Então Moisés caíram com o rosto no chão e perante a congregação, e Josué, agora aparece o nome do número 2, filho de Nun, e Caleb, filhos de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, que era um sinal de arrependimento, juntamente com Moisés e Arão, e clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu a voz, porque Deus queria exterminá-los ali, a todos.
a todos. Então Moisés, o tempo não permite pregar do jeito que eu gosto, expositivamente e com detalhes do próprio texto. Versículo 13, Moisés, eu vou ler aqui o que o Senhor disse a Moisés no versículo 11. 13, 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência os ferirei, e os desertarei, e farei de ti, de Moisés, de Arão, de Josué e de Calebe, farei de ti um povo maior e mais forte do que estes que estão rebelando contra mim. Aqui entra, e não está fora do contexto que eu estou pregando, aqui entra a função sacerdotal de Moisés. Quem estuda o livro de Hebreus, você vai ver que Jesus é maior do que Moisés, porque Moisés foi profeta, foi legislador e foi sacerdote. Aquele é sacerdote, ele entra, versículo 13, respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram como você é forte, você é no seu texto, viu, Mica? Fizeste subir este povo, também disseram que os moradores desta terra ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, e que face a face o Senhor desaparece, a tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e uma coluna de fogo de noite. Se matares este povo como um só homem, porque Deus dizia, morria todos, se matares como se um só homem, as gentes, pois, ouvirão a tua fama e dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhes prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente ou culpado, visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração. Versículo 19. Pense nisso. Ele diz: perdoa. Ele diz: perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Tomou-lhe o Senhor, segundo a sua palavra, e diz: eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, prestem atenção, não há rebelião sem consequência. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, dois, meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que expirou, e a sua descendência a possuirá. E se você for, como eu já fui, até o verso 30, ele diz: não entrareis na terra a respeito da qual eu vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto, vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas iniquidades, até
que o vosso cadáver seja consumido neste deserto. Meus irmãos, quando a Bíblia diz de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. A gente que conhece as Escrituras vai a um texto desse e descobre porque 10 produziram uma desgraça para 3 milhões. Porque nem Moisés entrou na terra. Irmãos, a distância era daqui ali. Eles caminhariam mais 40 dias e entrariam na terra prometida. Deus mudou a rota, fez com que eles convergessem para a direção do Mar Vermelho. E eles ficaram girando em círculo, durante 40 anos, até matar toda aquela geração que rebelou-se contra Deus, menos os seus filhos. E quando chegaram até o ponto onde puderam ver a terra prometida, estava lá já milhares enterrados no deserto para trás. E uma geração de moços e moças com cerca de 40 anos, com 2 velhotes no comando. Provavelmente Josué com seus 80 anos. E Caleb com 85 anos. Os dois. Moisés com 120. Deus disse, para aqui e olha. Mas somente olharás. Mas não entrarás. Porque tu também te rebelaste contra o Senhor. O pecado de Moisés, se Deus me tratasse assim, eu não entraria nem nos banheiros do céu. Qual foi o pecado de Moisés que o privou a entrar na terra prometida, pastor Mica? Foi simplesmente pegar o seu cajado, que era o cajado que ele batia no Mar Vermelho, abria. Que ele jogava no chão, virava serpente. Era a sua ferramenta de trabalho, sim, senhor. Só que um dia a água acabou. E de novo o povo murmurou e tirou o pastor do sério. E Moisés, que era o pastor daquele rebanho, Deus disse, diga a rocha. Diga a rocha. Ele só tinha que chegar e dizer para a rocha, rocha, diz a rocha, e solta a água. E a água ia. Mas eu digo sempre, quando eu tenho minhas dificuldades pastorais, já são 53 anos. E a pessoa que está me criando a dificuldade pastoral, eu digo, Senhor, por que o Senhor não permite que essa pessoa seja pastor pelo menos um mês? Para eu não ter que matá-lo, Senhor, porque eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Eu não aguento mais. Porque se você fosse pastor um mês, você nunca mais incomodaria os pastores. Porque a minha mulher está cansada de dormir comigo com alguém no meio da cama. Quer dormir com tanta gente, que eu tenho que levar você para a cama, quando você me incomoda. Ou quando você está passando por um problema que eu não sei como resolver. E nós, então, nós temos 48 anos de casado, nós resolvemos, eu resolvi, na verdade, porque eu resolvo tudo lá em casa, viu? Quem manda lá sou eu. Quem fala que manda, não manda, você sabe disso, né? Mas depois de muito tempo, estamos casados há 48, como eu disse, acho que há uns 20 anos atrás. Mulher tem uma mania de fazer pergunta que não deve, ficar quieta, irmã. O que é bem? Eu não, viro para lá, viro para cá, sem dormir. Viro para lá, o que é bem?
Vira para ela, o que é, bem? Aí um dia eu digo, bem, não é nada com você, durma. Então, quando ela me vê virar na cama mais do que 2 vezes, ela também vira para um lado e dorme. Porque ela sabe que eu não vou dormir. Eu estou com um miserável do meu lado. Mesmo que eu nunca tenha deitado com uma mulher, em toda a minha vida de 48 anos de casado, mas eu tive que levar algumas irmãs para a cama. E passar a noite toda aguentando o nojo que ela é, pelo tanto que ela me encheu as paciências aquele dia ou aquela semana. Eu não toco nela, mas tenho que dormir com ela. Moisés estava com a cabeça cansada. Todo dia reclamação, todo dia reclamação. Maus hábitos do Egito. Nós trazemos maus hábitos do Egito. Nós trazemos maus hábitos da educação, da igreja da qual viemos. Eu nunca me esqueço quando um dos nossos pastores veio trabalhar conosco, está na equipe até hoje. Eu prometo não dizer o nome, mas se eu narrar os fatos, vocês vão interpretar. Um dos membros da nossa igreja pecou, e pecou feio. E eu reúno a equipe de presbíteros. Os mais novos não participam. Nós somos em 5 pastores presbíteros. Portanto, temos autoridade de analisar os problemas da igreja. Ele havia tornado-se presbítero há pouco tempo. E um irmão muito querido nosso havia falhado grosseiramente, moralmente. Eu então expliquei o caso do problema do irmão. Falei, o irmão fulano, ele foi encontrado nessa situação. E eu estou orando já há alguns dias, resolvi reunir aqui os pastores para me ajudar a tomar uma decisão. Essa mesa de quê? De madeira ou é de madeira? Se for de vidro, não posso fazer o que eu vou fazer. Nós reunimos aqui. Eu narrei o problema do irmão. E eu disse, o que vocês acham que eu devo fazer com ele? Esse irmão levantou a voz como uma trombeta e disse que ele seja excluído hoje. Pau! Eu esperei passar a aflição. Eu disse, você sabe quanto tempo levamos para trazer esse irmão para o lado de dentro da igreja? Você nem aqui estava. Faz tempo que esse irmão está aqui. Eu tenho por tese pessoal, a igreja não é o exército que abandona os seus soldados quando eles estão feridos. Nós devemos discipliná-los, mas colocá-los para fora, nunca. Já faz uns 15 anos. Uns 15 anos. Eu ainda preciso de vez em quando dizer, eia! Moisés aquele dia não deu eia. Ele chegou na pedra. Nós sabemos as rochas da Bíblia. Mas aquela rocha, aquele dia, representava a autoridade do Senhor. E ele pegou o cajado. E ele deu na rocha. Mas ele deu na rocha. E Deus o chamou. E disse, riscarei o teu nome do livro da vida. Moisés, eu vou riscar o teu nome do livro da vida. Porque o problema não é bater na rocha, é não obedecer a minha palavra. Isso ficou na agenda de Deus. E quando Moisés chegou no monte, como é que chama aquele monte?
que de lá viu a cidade? Hã? Nebor. Monte Nebor. Quando ele chegou no Monte Nebor e viu as campinas que caminhavam para a terra prometida, disse para Moisés: lembra da rocha, Moisés? Sim, senhor. Você para aqui também. Você vai ficar com os rebeldes do deserto por causa daquela pancada na rocha. E Moisés morre ali. Ali ele é sepultado. Ali, ou sei lá onde, porque a Bíblia disse que ninguém sabe aonde Moisés foi enterrado. E para quem é bibliólogo, como eu sou, eu acho que ele não foi enterrado. Porque somente 2 aparecem no Monte Tabor para encontrar-se com Jesus. Um não foi enterrado, foi Elias. Carruagem. Portanto, é provável que Moisés tenha... Não tem fundamento bíblico, mas também não tem túmulo de Moisés em lugar nenhum no mundo. Para dizer, aqui está enterrado o meu servo Moisés. Quem já foi às terras, e vocês irão, vai ver o túmulo de Davi, vai ver o túmulo de Abraão, vai ler o túmulo de um sacerdote famoso, que agora não me vem em memória. Eu vou para o André, quando eu tenho essas dificuldades, eu vou, pastor André, que é a minha enciclopédia bíblica ambulante. Acho que é Zacarias, o guia diz, aqui está o túmulo de Zacarias, aqui está o túmulo de Abraão, aqui está o túmulo de José, os ossos de José, aqui está o túmulo de Davi, enorme, é o mais visitado, mas não há túmulo de Moisés. Mas ele, e mais os 3 milhões de rebeldes não entram. Aí entra um ditado mineiro. Ele olhou com os olhos e lambeu com a testa. Mineiro tem essa frase: olha com os olhos e lambe com a testa, porque isso não é para você não, cabra. Ele olhou e fez assim. E ali morreu Moisés. Josué assume o comando das Forças Armadas. E Caleb continua tendo o grande ministério que Caleb teve. Sempre era um ajudador. Só mais tarde que ele vai pedir para Josué: dá-me o meu monte. Mas lá tem gigante. Estou treinado a matar gigante. O que eu matei o gigante no dia que nós entramos na Terra Prometida, eu matava 10 por dia, deixava 10 amarrados para matar no outro dia. Não tem problema com o gigante. E com 85 anos, quase 90 anos, ele pediu o seu monte. Por que 10 perderam e 2 ganharam? Deixe-me aplicar o que eu quero dizer. 10 agiram pela vista. 2 agiram pelo coração. 10 agiram pela lógica. Eles são mais do que nós. Eles são mais altos do que nós. Eles são mais fortes do que nós. Nós somos tão fracos que não conseguimos carregar um cacho de uva. Precisou de 2 para carregar um cacho de uva. Eles simplesmente agiram pela cabeça e pela emoção. Josué não abre a boca no relatório. Mas Caleb, que é o símbolo do homem que confia, ele disse: tudo o que vocês estão dizendo é fato. As cidades são fortificadas, os povos são treinados, seus exércitos são fortes, eles são grandes, mas Deus prometeu. Mas Deus prometeu. E se Deus prometeu, eia, vamos para frente.
Vamos tomar essa terra. Vamos tomar posse dessa terra. E voltemos o comando para Deus. E Deus tomou o comando e matou todo mundo. Ele ia matar na hora. Ele matou em 40 anos. Porque não tem jeito de agir pela fé e ao mesmo tempo agir pela carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vou repetir. Os que agem na carne não agradam a Deus. Nós somos chamados para viver pela fé. Fé, diz o livro de Hebreus, fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se vê. Mas eu tenho convicção que o céu existe. Eu nunca vi o céu, porque isso que está em cima da minha cabeça não é céu, que eu já subi 8 quilômetros, 9 quilômetros, 10 quilômetros, e cada vez que eu dou uma olhadinha pela rabeira do vidro do avião, está tão alto, isso que eu vi aqui de baixo, quanto alto eu era quando eu estava no chão. Isso só chama infinito, firmamento, isso não tem fim. Mas eu sei, não porque eu vi, porque a palavra de Deus diz que haverá um novo céu e numa nova terra, nos quais habitarão a justiça de Deus. E o justo é chamado a viver pela fé, e não pela lógica, e não pela sabedoria humana. O justo é chamado para ser 2 e não 10. Nós somos poucos. Mas Paulo disse, nós somos daqueles que cremos para a redenção. Nós somos daqueles que cremos. Mas não tem lógica, pastor. E desde quando lógica existe? Se lógica existisse, Abraão nunca tinha deitado com Sara. Ele com 100 anos, ela com 90. Ela não menstruava, já fazia 40 anos. E ele não tinha ereção, já fazia 20. Mas a minha Bíblia diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Abraão, esperando contra a esperança, creu. E 9 meses depois, a sua crença teve nome, sorriso de Deus. Eu brinco com os pastores quando eu vou encorajá-los. E há um tendo grande sucesso atualmente em Portugal. Quando pensava em deixar o ministério, talvez esteja me ouvindo, Walter, em 2 anos atrás estávamos pela Europa, ele me levando aqui a colar, dizendo, não, eu vou voltar para o Brasil, porque isso aqui é muito difícil, a Europa é muito difícil, eu já vou perder muito tempo, meus filhos ficaram lá, só eu e minha mulher aqui. Eu disse para ele, Walter, qualquer dia Deus vai sorrir para você. E o dia que Deus sorriu para você, ele disse, que doutrina é essa? Foi Abraão que esperou ele, Sara, até o médico dela dizer, a sua madre fechou. Ou seja, o seu útero fechou. E o médico urologista de Abraão disse, agora você tem aquilo que é normal para um homem de mais de 80 anos. E o anjo entra na tenda e disse, vocês vão ter um filho. Abraão não, era mais crente do que Sara. Ele disse, não, vamos fazer um café para o homem, ele está meio desvairado. Faz um chá para ele, Sara. Mas Sara vira as costas para a tenda e... Por isso que é anjo. Porque se ele fosse uma anja, ela saberia que mulher na minha idade não tem mais neném.
Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, 2, vai dizer, mas Abraão, esperando contra a esperança, creu que viria a ser pai de muitas nações. E 9 meses depois nasce um menino. E pergunta qual é o nome dele. Sara disse, Isaque, que quer dizer Deus sorriu para nós. Para os 2 velhinhos aqui, capenga. Agora, Abraão, você vai ter que levantar de madrugada para trocar a fraldinha do teu filho. Irmão, eu estou com 73. Levantar de noite é difícil. Agora, imagine com 100 anos. Não tinha fralda descartável. Não tinha água encanada. Mas quando Deus decide sorrir sobre alguém, a tristeza vai embora, o fracasso desaparece. A tragédia, mesmo que se tenha que pagar o preço de esperar 40 anos. Moisés viu. E Josué e Caleb, que ganharam porque perderam. No dia do relatório, eles perderam de 10-2. 10 incrédulos, 2 crentes. Os 2 mudaram a história. Os 2 entraram na terra prometida. Os 2 começaram a conquistar as cidades. Começaram a empurrar os inimigos em direção ao mar. E os exterminou a todos. Se você tem cultura relativamente boa, você sabe que o que acontece em Israel, quando ele não aceita os palestinos, eles simplesmente estão dizendo, essa terra é nossa. Nós tomamos posse de uma terra dada por Deus. Vocês são ismaelitas, filhos de Sara. Nós somos filhos. Eu mudei os nomes. Vocês são filhos de Agar. Nós somos filhos de Sara. A terra é nossa. Porque Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Não há nada pior na vida do que perder a confiança no que Deus pode fazer. Não há nada, irmão gêmeo, na vida do que perder a fé. Não há nada pior na nossa caminhada do que perder a esperança. E Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. E ele creu. E lá no Novo Testamento, Deus vai dizer, Jesus vai dizer, Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus de vivos e não de mortos. Deus de vivos e não de mortos. A fé é a brasa que nunca apaga. A esperança é a chama que sempre está acesa. E a confiança é a certeza de que Deus não é o homem para mentir. E nem o filho do homem para se deixar enganar. Porque se ele prometeu, ele o há de cumprir. E se ele falou, certamente ele o fará. Saia de lado dos 10. Una-se aos 2. E diga, Deus prometeu. Nós somos menos. Hoje de manhã nós ouvimos do pastor Flávio que quando Israel parte contra os assírios, eles tinham um punhadinho de cabra. E mais nada. Que os sírios eram especialistas
em guerrear nas montanhas, mas Deus chamou-os para guerrear na planície. Deus inverte as situações. Deus muda os caminhos. Deus pode fazer o impossível acontecer. Eu fico encantado com essas histórias do Velho Testamento, não para saber mais, mas quando eu volto, eu não sou pregador do Velho Testamento. Eu não sou encantado com o Velho Testamento. Eu sou pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu amo o Evangelho. Eu amo o Novo Testamento. Mas eu gosto das histórias do Velho Testamento quando eu vou lá e as tiro do seu contexto e trago para os nossos dias. Deus não nos chamou para perder. Deus nos chamou para vencer. Mesmo que 10 digam ao contrário do que eu creio, eu afirmo como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo. Ele é poderoso. Ele guardará o meu tesouro, que é a minha fé, até o dia final. Os dias são maus. Eu não posso ser um pregador de falsa esperança. Eles vão piorar. Eles tornar-se-ão insuportáveis para nós. Um bom estudo do Apocalipse vai nos ensinar que haverá dias que nós preferiríamos que os montes caíssem sobre nós, para nós não vermos o que vai acontecer. Mas nós somos daqueles que creem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos da fé e não da dúvida. Nós somos da certeza e não da insegurança. O nosso Deus está vivo e o nosso comandante tem o mesmo nome de Josué, Yoshua, que significa Jesus Cristo. Ele está na frente. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.